Estamos começando mais um programa Perfil Manga Larga e hoje começaremos a falar sobre diferentes competições equestres. Competições equestres podem estar ligadas à cultura de uma região, de um país ou mesmo de uma raça, mas são, antes de tudo, provas zootécnicas que visam avaliar as habilidades dos equinos ou do conjunto, incluindo-se aí o cavaleiro ou a amazona. Além disso, são formas de entretenimento, seja para aqueles que competem, quanto para os que acompanham, em loco ou atualmente também pelas transmissões. O cavalo manga larga é um cavalo de sela, tipo equino com maior diversidade de finalidades. Mais que isso, é um cavalo de sela para o trabalho, o esporte e o lazer. Competições colaboram com o melhoramento genético e evolução das raças. Para isso, precisam estar alinhadas ao objetivo de criação e, portanto, devem buscar evidenciar as características desejáveis, propiciando a aferição do desempenho individual ou comparativo entre aqueles que compõem aquela raça ou tipo animal, visto que algumas das competições são multirraciais. O desafio é de que elas possam propiciar avaliações as mais precisas possíveis e, de preferência, inquestionáveis. Isto é mais fácil em provas com utilização de cronômetros e transposição de obstáculos, e mais difíceis em provas de marcha e conformação. Nós vamos começar então no perfil Manga Larga a mostrar diferentes competições equestres, seja para simples curiosidades, seja para avaliar a eventual possibilidade de incorporar alguma delas no dia a dia dos criadores da raça Manga Larga. Sendo que as diferentes competições equestres podem também estar ligadas a diferentes fatos históricos. Começando por competições históricas e ligadas à cultura, a corrida de Bigas é uma delas, que foi imortalizada no cinema com o filme Ben-Hur, onde passamos aí algumas das imagens. Podia ser ela, na verdade, com número variado de cavalos. E normalmente as equipes eram ligadas a diferentes financiadores, que muitas vezes podiam estar associados a correntes políticas ou religiosas diferenciadas, o que muitas vezes as tornava violentas. Fez parte, inclusive, dos Jogos Olímpicos antigos, iniciando em 680 a.C. Acredito que tenhamos evoluído bastante em termos de comportamento desde então. A arquearia montada era uma técnica de grande sucesso para a caça, para proteger os rebanhos e para a guerra. Foi uma característica definidora dos nômades da Eurásia durante a Antiguidade e o período medieval, e é utilizada por muitas culturas antigas em todo o mundo. Hoje é um esporte crescente em todo o mundo e um bom exemplo de um evento histórico que se torna uma competição, exigindo habilidade, equilíbrio e segurança do conjunto cavalo e cavaleiro. Outra competição curiosa é o Palio de Siena, corrida de cavalos sem sela que ocorre em uma praça no centro da cidade de Siena, na Itália, nos dias 2 de julho e 16 de agosto. E é uma competição muito ligada à tradição, em que disputam conjuntos que representam diferentes bairros da região, gerando bastantes controvérsias em suas competições. Uma das competições mais tradicionais acontece em todo o mundo, que é o turf ou as corridas de cavalo. Essas competições podem ter
diferentes velocidades, pisos diferentes, sentido diferente. De uma forma geral, elas buscam avaliar a velocidade na qual o equino pode chegar. Movimenta milhões de dólares em todo o mundo, principalmente por sua adrenalina, sobretudo normalmente nas suas retas de chegada, em que muitas vezes temos resultados surpreendentes. Essa competição, que acontece no mundo todo, moldou e desenvolveu uma das principais raças de equinos do mundo, o cavalo puro sangue inglês. Para finalizar, temos também o polo, uma importante competição equestre muito ligada à cultura e à tradição de algumas regiões. Bem, agora irei mencionar algumas diferentes competições atuais para cavalos de sela, sendo que algumas delas, em programas futuros, serão melhor detalhadas. Nas Olimpíadas, temos 3 competições diferentes utilizando os equinos, que são as provas do adestramento, a prova do salto e a prova do CCE, que é uma prova em que o conjunto cavalo, cavaleiro ou amazona fazem as 3 modalidades, o adestramento, o salto e uma prova de cross. Importante salientar que dentre os esportes olímpicos, as competições equestres são as únicas em que amazona e cavaleiro, cavalos e éguas competem em uma mesma categoria. A cada 4 anos, em algum lugar do mundo, a Federação Equestre Internacional promove os Jogos Equestres ou Equestrian Games. Nessas competições, além dos esportes olímpicos, acontecem diversas outras modalidades. Dentre elas, podemos chamar atenção para o driving, são algumas provas em que os equinos vão puxando as suas charretes, o enduro para avaliar a resistência, as provas de rédeas para avaliar a habilidade e o volteio, que é uma espécie de ginástica olímpica com pessoas em cima do cavalo. Todas elas visando, então, dar visibilidade a diferentes habilidades dos equinos. Provas que vêm ganhando muitos adeptos em todo o mundo e no Brasil são aquelas que simulam o trabalho do cavalo com o gado. Dentre elas nós temos o ranch sorting, em que uma dupla tem que, a partir de uma ordem definida, separando o gado e levando a um diferente curral. O team penning, em que um trio também tem que escolher um lote de animais com o mesmo número e separá-lo do curral. E a prova de apartação, em que uma res que é separada do gado deve se manter afastada de seus companheiros. Todas elas procuram avaliar, então, o call sense e a habilidade do conjunto cavalo-cavaleiro. Existem as provas de maneabilidade e velocidade, dentre elas os 3 tambores, a prova dos 5 tambores, conforme coloquei ao meio, em que competem 2 concorrentes ao mesmo tempo, e a prova das 6 balizas. Muito interessantes também são as provas chamadas de provas de hipismo rural. Algumas podem ser dentro de um picadeiro, muito semelhantes à prova do galope da manga larga, ou como um cross em uma região externa. Uma prova bastante interessante para a manga larga é a prova de equitação de trabalho. Com origem na Europa, muito forte no lusitano e hoje crescente em outras raças, é uma prova que visa avaliar as diferentes habilidades de um cavalo de sela de forma bastante interessante e competitiva. Outra competição que não poderia deixar de mencionar é a prova de marcha da Fazenda Nova Esperança,
em que os animais são avaliados na marcha, realizando um percurso com diferentes tipos de obstáculo e dificuldades. A raça Manga-Larga, portanto, tem como objetivos principais a contínua busca pela evolução, como um cavalo de sela com altíssima qualidade de marcha, morfologia e funcionalidade. Ao desenvolver diferentes aptidões, amplia-se as possibilidades de evolução genética. Em programas futuros, iremos detalhar algumas das competições mencionadas aqui hoje e ficamos abertos a novas sugestões. Por hoje é só, grande abraço a todos e até a próxima.